Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Ronei Ramos, eu sou coach financeiro e na live de hoje aqui no I2R Coaching nós vamos falar sobre como distribuir os meus investimentos entre renda variável e renda fixa. Então, muito boa noite, seja bem-vindo e de antemão, se você tem algum questionamento, alguma pergunta, deixa nos comentários aqui e a gente vai respondendo ao vivo. E se o assunto for um pouco mais complexo, a gente pode fazer até uma outra live para debater um pouquinho mais sobre esse assunto, ok? Bom, antes de falar como distribuir os investimentos entre renda fixa e renda variável, a gente precisa entender um pouquinho, de forma simples, o que é renda fixa e o que é renda variável. Renda fixa é aquela renda que vem dos investimentos aplicados de uma forma onde eu sei exatamente qual vai ser a rentabilidade. Renda fixa, a gente está falando basicamente de CDBs, de letras de créditos, de certificados de recebíveis, do Tesouro Direto, lá nos títulos da dívida pública. Tudo isso é renda fixa. Por quê? Porque eu tenho baixo risco nesse tipo de investimento e razoavelmente eu tenho uma rentabilidade. Quando esse valor rende, eu sei exatamente quando eu estou fazendo a aplicação. Já na renda variável, é aquelas aplicações que derivam, que têm um risco maior. E a gente não sabe exatamente quanto vai ser remunerado por essas aplicações. A gente pode ser muito bem remunerado, ter uma rentabilidade muito alta, ter uma rentabilidade baixa, não ter rentabilidade nenhuma ou até mesmo ter prejuízo. Então existe uma variabilidade e por isso é uma renda variável. Isso basicamente são a bolsa de valores, o mercado de ações, o mercado de derivativos, o mercado futuro, commodities, todo esse lado dos investimentos a gente considera como renda variável. Mas a pergunta é justamente essa. Muitas pessoas que são mais conservadoras tendem a ficar mais nos seus rendimentos, nas suas aplicações, né, em renda fixa. Mas geralmente elas têm interesse em começar um pouquinho na renda variável e surge a pergunta, quanto eu posso colocar na renda variável? Né? E aí a gente precisa tomar o cuidado para saber exatamente qual que é o plano. Né? Então vai depender muito do plano do investidor, daquela pessoa que está seguindo. Mas vamos pensar num planejamento a longo prazo, né? Para quem está buscando independência financeira ou preservação do patrimônio a longo prazo, a primeira coisa é fazer uma análise de perfil do investidor. Né? Basicamente a gente tem a análise do perfil como conservador, moderado ou arrojado ou agressivo. Né? Obviamente, quanto mais arrojado ele for, mais é a possibilidade que ele tem de usar aplicações da renda variável. Por quê? Porque ele está disposto a assumir o risco, justamente por ele ter um perfil mais arrojado. Aquele que é conservador, ele vai querer preservar mais, não vai querer correr tanto risco e por isso ele não vai colocar tanto dinheiro na renda variável. Tá? Mas se a gente pegar o mais arrojado, que é o perfil que está mais disposto a assumir risco, esse perfil, qual que é o máximo de valor que ele poderia colocar na renda variável? Quando você vai na sua corretora e faz essa análise de perfil, a própria corretora vai te sugerir uma distribuição dos seus investimentos. Né? Ele vai dar, coloca tanto em CDB, tanto em letras de crédito, tanto em ações, tanto em fundos, seja fundos imobiliários, seja fundo de ações, fundo multimercado. A própria corretora vai distribuir. O que eu geralmente sugiro para os meus clientes e geralmente eu utilizo? Existe uma coisa que chama regra dos 80. A regra dos 80 é bem simples. Ela é utilizada para saber qual o máximo de porcentagem do meu patrimônio eu deveria colocar ou eu poderia colocar em renda variável. E é muito simples. É só pegar o número 80 e diminuir pela sua idade. E o valor resultado dessa conta é o valor máximo, é a porcentagem máxima dos seus investimentos que você poderia colocar em renda variável. Veja um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que tem 30 anos. Essa pessoa, ao fazer a regra dos 80, ela vai ver o número 80 menos a sua idade, 30, teria o resultado de 50. Então uma pessoa de 30 anos não deveria, mesmo sendo arrojada, colocar mais de 50% do seu patrimônio em aplicações de renda variável devido ao risco. Agora vejamos uma pessoa, por exemplo, com 50 anos. Uma pessoa com 50 anos, 80 menos 50, eu tenho 30. Então uma pessoa de 50 anos não deveria colocar mais de 30% do seu patrimônio em renda variável. Por que isso é importante, é interessante essa regra? Porque conforme o investidor vai aumentando a sua idade, ele vai diminuindo o risco da sua carteira e vai trazendo os investimentos mais para renda fixa. Né? Ele vai preservando
o seu patrimônio que ele está crescendo ano após ano. Existem duas explicações para essa estratégia da regra dos 80. Né? A primeira é que o jovem, por estar no início de carreira e ter um patrimônio geralmente menor, ele está mais disposto, ele lida melhor com o risco do que aquela pessoa que já tem uma idade mais avançada e já tem um patrimônio maior. A pessoa que tem um patrimônio maior, ela vai querer preservar e não correr risco. O que está iniciando, ele quer assumir risco para poder alavancar os seus ganhos nessa fase onde ele ainda tem um patrimônio pequeno. E a segunda coisa é que, ao assumir mais risco, caso esse jovem que tem uma exposição maior ao risco na sua carteira, ele tem mais tempo durante a sua vida profissional para recuperar aquele dinheiro que pode ser perdido quando ele utiliza os seus investimentos em renda variável. Então são duas explicações, a questão do jovem assumir, lidar melhor com essa questão do risco e justamente ter um tempo maior de vida e de carreira para recuperar possíveis perdas da renda variável. Então essa é uma estratégia. Mas como eu falei, a regra dos 80 é o limite. Né? Então uma pessoa de 40 anos, por exemplo, não poderia ter mais de 40% do seu patrimônio em renda variável e, portanto, 60% em renda fixa. Ok? Isso é o máximo. Obviamente, se você faz a regra dos 80 e tem um valor que dê, por exemplo, 25% em renda variável, esse é o valor máximo que você deveria seguir. É disso para baixo. Você pode colocar mais do que esse valor da regra dos 80 na renda variável? Claro que pode, em algumas situações muito específicas. Mas você precisa estar ciente de que a sua carteira pode estar desbalanceada. E ao longo do prazo você tem que trazer para esse balanço de novo, porque essa é uma forma interessante para que ao longo da sua evolução como investidor, como profissional, você vai tendo ganhos elevados, mas ao mesmo tempo preservando aqueles ganhos que você já obteve na renda variável, principalmente que tem uma rentabilidade um pouco maior. Outra pergunta que surge é, por exemplo, em que momentos eu posso desbalancear essa carteira e arriscar um pouquinho mais? A gente passou essa semana um cenário muito típico, muito característico de quem estava preparado e assumiu determinado risco de forma muito pontual, teve um ganho estratosférico. Né? A gente teve o anúncio anteontem de que o governo vai disponibilizar mais ações da Eletrobras para acionistas externos, né? Então vai diminuir a sua participação dentro da Eletrobras e isso gerou uma movimentação muito forte no mercado. Quando o governo anunciou essa mudança, a Bolsa de Valores do Brasil estava fechada já, foi um aftermarket, né? Mas nos Estados Unidos estava aberta e as ações da Eletrobras subiram 20%. Era óbvio que naquele momento, assim que no outro dia abrisse a Bolsa de Valores, as ações da Eletrobras iriam subir muito. Né? E subiram. No outro dia elas subiram praticamente, as ações ordinárias chegaram a subir 50%, quase 50% em um único dia. Então nesse momento, que era uma coisa que estava prestes a acontecer, estava óbvio, a mídia estava noticiando isso, era um momento interessante para se desfazer da renda fixa alguma parte e assumir um pouco mais de risco. Né? Para quem estava ciente, para quem estava acompanhando o mercado e tinha esse patrimônio para tirar da renda fixa e aplicar, nem que seja por um curto prazo, fazer uma especulação nessa ação, teve uma rentabilidade muito grande. Imagina 50% de rentabilidade em um único dia. Né? Nesse momento, é interessante fazer esse desbalanço, buscando essa rentabilidade muito pontual e, obviamente, assim que vender essas ações, realizar o lucro dessa operação, trazer para esse equilíbrio de novo da regra dos 80. Obviamente, na regra dos 80 muitas vezes vai ter uma porcentagem para assumir um risco e a pessoa diz, não, meu cálculo deu 45%, mas eu não quero assumir esse risco. Tudo bem, você traz isso para um valor mais próximo da onde você se sinta confortável. Mas o mais importante é que você saiba que quando você for assumir risco, você tente não ultrapassar tanto esse limite, digamos assim, estabelecido pela regra dos 80. Então, resumindo tudo o que eu falei, basicamente você vai acompanhar a sua distribuição conforme sugerido pela sua corretora e sempre levando em consideração a regra dos 80. Se você não está ultrapassando aquele valor máximo que você deveria assumir de risco. Como que faz isso? 80 menos a sua idade e o valor do resultado é o valor máximo que você poderia utilizar na renda variável. Então existem várias estratégias, essa é a estratégia que eu uso e eu indico para os meus clientes, então eu tenho certeza que vai ajudar bastante você que está começando a dar os primeiros passos na renda variável, a saber se você está dentro dessa margem ou não e de que forma você pode estabelecer ao longo do prazo medidas para que você, uma das rendas
ter um maior rendimento, você tirar um pouco da renda variável, da renda fixa e jogar para o outro lado, para que você ao longo da sua vida você vá mantendo o equilíbrio entre a renda fixa e entre a renda variável. Lembrando que a renda variável é onde você vai buscar os melhores rendimentos, é onde o dinheiro vai render, mas o seu patrimônio está preservado na renda fixa, porque não tem risco. Rende menos, mas aqui é o patrimônio que está segurado. Então você trabalha para aumentar o patrimônio na renda variável e conforme ele aumenta muito, você pega parte disso e joga para a renda fixa. E assim você vai aumentando o seu patrimônio seguro e vai mantendo altas taxas de rentabilidade dos seus investimentos. Ok, pessoal? Vamos lá ver aqui. Bom demais. Bom demais, pessoal. Então, depois se você está assistindo esse vídeo, ficou com alguma dúvida ainda, coloca nos comentários aqui e a gente vai ter todo o prazer de responder esses questionamentos aí. Obrigado, pessoal, aí, ó, Marco Antônio Sanches, André Fernando, o pessoal está curtindo aí a live, eu fico bem feliz aí que vocês estejam acompanhando. Eu espero que esse conhecimento ajude vocês a melhorar os seus investimentos, as distribuições das suas aplicações. Ok, pessoal? Tenham uma boa noite e eu aguardo vocês na semana que vem para mais uma live nesse mesmo horário aqui às 19h45 na quarta-feira aqui na minha página. Ok, pessoal? Tenham uma boa noite e até a semana que vem.